Oi, pessoal, vamos entrando aí, mais uma live hoje. Quem for entrando vai dando coraçãozinho aí pra gente chegar em mais pessoas. Boa tarde. Primeiramente, me apresentar aqui, invadindo aqui o Instagram do CRC com mais essa série de lives que o CRC está promovendo. Boa tarde, Luciane. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, todo mundo. Daqui a pouquinho o Orlando tá entrando aqui com a gente para a gente poder tratar um pouquinho das novidades, as prorrogações do Simples Nacional. Tia Thay entrando. Será que o Orlando já entrou? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu vou logo fazer uma breve apresentação. Sou Clívia Carvalho, lá do Instagram Fale com a Contadora. Eu sou membro do Conselho do Simples Nacional, da comissão. E só aguardando aqui o Orlando me solicitar e a gente vai já começar. Boa tarde, todo mundo entrando. Orlando já tá por aí? Orlando, se você estiver por aí, solicita para a gente poder dar início. Olha, ele acabou de entrar aí, o Orlando, para a gente começar esse bate-papo aí. Quando der, Orlando, já pode me solicitar aqui. Só aguardando aqui, já aceitei a solicitação do Orlando. Oi, boa tarde! Tudo bem? Que prazer estar com vocês. Ai, um prazer imenso estar aqui também. Todo mundo, por favor, se puder sinalizar que tá o áudio meu e o do Orlando, tá tudo bem? Estão ouvindo direitinho? E aí, pessoal, o áudio tá bem? Estão nos ouvindo? Tô aqui acenando para todo mundo. Vão dando coraçãozinho aí para que essa live possa chegar aí para mais pessoas. Encaminha para quem precisa também saber dessas informações que são de grande valia aqui, com o grande mestre. É isso, estão dizendo aqui que tá dando joinha, então acredito que esteja tudo ok, Orlando. Bom, Vamos começar aqui, o que a gente tem para explanar hoje. Eu queria te perguntar, né, antes da gente iniciar propriamente nas questões das prorrogações, eu queria te perguntar como é que você vê esse cenário das empresas do Simples Nacional, né, que ela já vem com situação financeira, nem muitas têm um fluxo de caixa legal. Como é que está sendo essa questão? Como é que você vê isso? olha, um abraço aí pro pessoal, para todo mundo. Veja só, a gente vem de uma crise, né, que passamos há pouco tempo, Isso. né? E muitas empresas não haviam se recuperado 100%, principalmente na questão Isso. do fluxo de caixa. Sim, E nesse exatamente. momento são as empresas que estão sentindo mais, aquelas que estavam preparadas, que estavam sem fluxo de caixa. Então, a dificuldade foi bem maior. E como é que eu vejo? Sim. A única solução é aproveitar esses benefícios, que não são muitos, mas são alguns benefícios que o governo está Sim. dando. Não tem nem que pensar duas vezes, tem que partir Uhum, para sim. a suspensão, redução de carga horária, porque vai ser uma forma dessas empresas sobreviverem. Sim, Então, sim, com certeza. como eu falei, a crise ela já vem se arrastando de muito tempo. Agora que estava criando um fôlego, né? Eu tenho percebido, já havia Ah, percebido isso com nossos já clientes, que estavam se a gente recuperando, vinha. né? Uhum. Mas de repente, Exatamente, a gente vinha aos poucos nessa recuperação ainda, bem lento, mas bem estávamos lento. realizando, né? E aí veio Já esse, estávamos reagindo, né? aí veio esse tsunami que foi.
que é o coronavírus, né? Que ninguém esperava. Sim. Eu falo sempre, quando eu tenho oportunidade, digo o seguinte: quem tem menos de 103 anos não tinha visto uma situação parecida com essa. Ou seja, Sim, está sim. quase todo mundo aí passando essa mesma situação, uma coisa nova. Existem alguns Isso. atritos nas questões de clientes, né? Aliás, de equipe, de funcionários, porque é tudo novo. Você, de É repente, uma tem que situação. trabalhar em casa, tem que se organizar em casa, né? Saber os horários que vai trabalhar, que não é como estar lá na empresa. Para algumas pessoas, trabalhar em casa é melhor, já para outros tem mais dificuldade, tem a questão da internet. Então, são vários assuntos. Não, Mas, são várias questões, né, que envolve aí toda uma adaptação, que ninguém estava esperando esse momento. Algumas empresas, assim, poucas empresas, eu digo, né, essas maiores já tinham mais uma estrutura de trabalhar em casa, assim, tudo nas nuvens e tudo, mas eu ainda vejo muitos escritórios com dificuldade nessa questão aí, dessa adaptação, né? Não sei se você concorda comigo. E aí tem a questão de criança em casa, cachorro, é vizinho, é tudo. é tudo. E também, muitas empresas não estavam preparadas. É muito fácil a gente dizer, vamos trabalhar home office. A gente entende Isso. que o home office ele requer vários cuidados. Primeiro deles, tem que ter internet boa. Agora você Sim, imagina, no interior, onde a dificuldade é maior, a internet é mais com lenta, como é que certeza. os colegas vão Sim, conseguir trabalhar? Né? Então, assim, exatamente. é uma situação muito complexa, onde, mas eu sempre digo, o contador, ele ultrapassa tudo. Não, Porque ele se adapta a se tudo. adapta normal, que Deus é bom, e a gente tem muita fé e também muita Sim, dedicação. Então, é uma profissão que a gente vê nas redes sociais e que é o médico das empresas, e é. Então, não sim. Logo é assim que surgiu essa crise, foi a primeira postagem que eu fiz. Enquanto os médicos estão cuidando dos pacientes, né, das pessoas, nós estamos cuidando das empresas. exatamente. Exatamente. Aí tem a questão também de todo. A pessoa tem que ser regrada para poder estar trabalhando em casa também. Então, também tem essa questão. Mas enfim, vamos lá para a gente ir correndo contra o assunto. Eu queria te perguntar em relação, né, que eu fiz aqui algumas perguntas, como é que você acha que nós, contadores, né, porque está tendo muitas medidas provisórias, muita legislação aí nova e pouco tempo para a gente dar resposta aos nossos clientes. Como é que você vê a postura do contador em meio a isso? Como ele deve falar com seus clientes, transmitir tudo que está passando? É. Na contabilidade, a nossa relação contador-cliente sempre foi muito importante a questão da comunicação. E nesse momento, mais ainda, nós somos o diferencial nesse primeiro momento. A gente está muito preocupado com a questão da inadimplência, que realmente vai ter, né? Mas Sim. nós sabemos que a maioria vai entender da importância do contador nesse momento. Então, nós, profissionais de contabilidade, temos que deixar nossos clientes altamente informados. Cada mudança que sair, faz um pequeno resumo e manda para ele, Uhum. WhatsApp mesmo, e-mail, mas Isso. eles bem informados, né? Que esse é o grande segredo. É a gente estar sempre em comunicação com o cliente, porque o tempo é pouco para a gente juntar todas essas informações, destrinchar tudo Não, e mandar para o cliente. Quando é de madrugada, não. o ministro muda tudo, né? Ainda tem esse detalhe. Exatamente, é muito complicado. Eu estava tentando fazer um arquivo com todas as atualizações, só que, tipo assim, todos os dias ele já estava desatualizado. É. Mas aí uma dica que eu muda por segmento. Por exemplo, nossas empresas, a gente já sabe o que é que aconteceu em relação à parte fiscal e manda um comunicado Isso, para eles diferente para as que não são do Simples. E a parte trabalhista, eles ficam sabendo que é mutante, está mudando toda hora. toda hora, a todo momento. Mas, Priva, essa sua pergunta foi bem interessante, porque nesse momento, onde a nossa profissão tem que virar o jogo e mostrar a Sim, importância que ela tem para a sociedade e para os nossos clientes.
Os Sim, com empresários certeza. tentaram ver de forma diferente. Mas aí vai depender da nossa postura no relacionamento com eles. Com Nós não vamos certeza. estar sujeitos, já deve ter acontecido, de muitos clientes pedir prorrogação, pedir redução. Eu já tive esse Uhum. caso, consegui contornar alguns, e principalmente clientes que precisaram muito do nosso trabalho nesse primeiro momento. Quando ele Sim. veio pedir redução, eu disse, olha, eu não parei minha equipe. Então, não posso Não, fazer. exatamente. Você vai ter problema Todo lá. mundo parou, né? Todo mundo, menos nós. O nosso trabalho, pelo contrário, triplicou em meio a isso. Então, eu acho que, eu não sei se você concorda, o máximo que a gente pode fazer é tentar uma flexibilização, mas, assim, reduzir honorários, eu acredito que não tem E o nem mais como. isso, Clive, que aí eu falo para o nosso colega, nós já temos diversos aqui nos assistindo, e essa live vai ficar Sim, gravada, dizer para o nosso colega o seguinte, não baixe valor de honorário nesse momento, principalmente. Porque não. se o cliente deixar um outro colega nesse momento, é porque ele está atrás de preço. E nós não podemos Exatamente. E baixar. até os outros não irem, quem for procurar, não baixar o seu valor, dê o seu valor de É, forma justa. Não, não, porque estamos em crise, não vou cobrar o quanto o meu trabalho merece, mas sim cobrar um valor justo, porque aí faz uma classe forte, porque a questão dessa redução de honorário é o que desvaloriza a nossa profissão. Então, é, nós que nos desvalorizamos. essa questão de honorários, desde quando eu tinha cabelo, que eu escuto essa história, né? Mas assim, cada um tem que se valorizar o máximo que puder, né? Sim. E, e, e tentar, nós vamos passar essa crise. A gente vai passar como nós passamos Vamos. todas. A gente já se reinventou. Uhum. Nós já saímos da caneta para o computador, depois para Sim, sistema sim, construído, agora inteligência artificial. Por que a gente não sim. trabalha? Olha só a inteligência artificial nos ajudando, né? O Exatamente. home office tem problema, nossa empresa tem, a gente está conseguindo trabalhar fora, mas vez por outra surge um probleminha, vamos lá resolver, Exatamente. ter tranquilidade, porque problema todo mundo tem. Não Todo mundo puder, só muda o endereço. Só, é, só como muda o endereço, os problemas. quem tem que Mas fazer, conseguir pagar a folha de pagamento dos nossos colaboradores, a gente vai ficar muito feliz e isso, continuar o nosso trabalho, não deixar parar, porque também se parar, vai ter mais problema ainda para resolver lá na frente. com certeza. Aí, Orlando, eu queria agora a gente entrar um pouquinho nas prorrogações do Simples Nacional. Eu gostaria que a gente sabe que o Simples, o DAS, né, do Simples foi prorrogado, mas eu acredito que muitos colegas que estão assistindo aí essa live tem dúvida em relação, né? Porque muitas pessoas estão achando que foi prorrogado tudo. Aí saiu recentemente a prorrogação. Primeiramente saiu a dos tributos federais, né? E Posteriormente saiu municipais e estaduais. Eu queria que você explanasse aí um pouco como é que vai ser, assim, que tem muita gente tendo dúvida do DAS avulso, como que deve ser emitido. Olha, uma coisa que vai estar dentro daquilo que eu falei, estamos só adquirindo mais trabalho. Mais Porque, trabalho, sim. né, porque assim, é muito remendo, vou usar essa palavra, porque é Sim. mudança demais, um governo faz de um jeito, o outro faz de outro, aí prorroga uma coisa, não prorroga outro, e a gente aqui no meio tem a obrigação de Sim, estar com as informações. Vamos lá. Falar exatamente. especificamente do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é bem assim, uma situação bem particular, porque ele envolve todos os entes federativos. E para isso, Exatamente. é importante, os colegas que estão nos assistindo, ver o seguinte: toda decisão que tiver em relação ao Simples Nacional, prorrogação de prazo, ou prorrogação de obrigações acessórias, primeiramente temos que acompanhar as decisões do Comitê Gestor do Simples Nacional. Gestão. O Comitê Gestor ele foi criado exatamente para isso, que para tomar decisões em conjunto. Então, vamos lá. Em relação aos tributos federais, tem um representante da União lá que resolve. Em Não, relação sim. ao Estado, o pessoal, o Camilo Santana vai prorrogar o Simples Nacional, Roberto Cláudio, Exatamente. Fortaleza e a capital,
e o Estado. Mas não depende Não deles, né? depende deles, Somente. até prorrogar. Só que eles têm que baixar uma legislação, publicar uma legislação e mandar para o comitê gestor, porque olha só a complexidade. O comitê gestor vai ter que mexer no sistema, no PGDAS, para que aquele Estado que deu a redução, a prorrogação, atenda aquele prazo. Então, para isso, tem os representantes dos secretários da Fazenda, lá no comitê gestor. Então, a decisão parte dessa comissão. E tem também os representantes dos municípios, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Então, a decisão parte deles. No momento que eles decidirem prorrogar, aí sim, o comitê gestor publicou uma nova legislação prorrogando também os tributos estaduais e municipais. Olha como é complexo. E daí... Demais. Tinha muita gente, né, falando, ai, secretária, prorroga isso aí, mas não depende só de uma pessoa. Eu tenho acompanhado, olha, nesse período de quarentena, desde o dia 18, eu estou aqui em Mossoró. Então, eu voltei para Fortaleza. Nossa. E eu fico acompanhando isso. E eu vejo lá, prefeito isenta a empresa do Simples, do ISS das empresas do Simples. Governo do Estado isenta as empresas do ICM. Gente, não é isenção, é prorrogação. É prorrogação, exatamente. Tá muito bonita, né? Aí tá aí, dizendo, vocês não vão pagar imposto nenhum. Pagar imposto. Né? Nossa. Isso, eu acho até uma injustiça fazer uma mídia dessa forma. Tem que dizer o seguinte... Não, totalmente. E acaba com a gente. Isso. Em decisão conjunta com o Comitê Gestor do Simples Nacional, vamos prorrogar o vencimento do ICMS dentro do Simples. Né? Um abraço ao professor Eduardo Azevedo, nosso líder, lá vice-presidente do Conselho, onde a nossa comissão é subordinada a ele. Um abraço, professor Eduardo. Vamos lá. Então, falando isso, então, cada decisão em relação ao Simples, nós temos que olhar para resoluções do comitê gestor. Todos os palestras eu chamo a atenção para isso. Resolução do comitê gestor é quem vai dizer como vai funcionar. Pois bem. Pronto, aí isso aí já era a minha segunda pergunta. Onde os contadores poderiam ir, né, para poder... Porque tem muita fake news por aí, onde eles devem estar indo buscar essas informações antes de estar publicando aí, sem ter a certeza. Né? Você acabou aí de explanar. Foi publicada uma resolução prorrogando os tributos federais. Aí, naquele momento, os tributos estaduais e municipais nenhum tinha sido prorrogado. Aí foi publicado, foi revogada e foi publicado com as datas dos vencimentos dos estados, dos municípios e também dos federais. Né? Nós temos aí duas datas. Mas olha, duas situações que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, alguns municípios publicaram decreto prorrogando por 180 dias. Olha o problema que vai gerar. Isso, exatamente. 180 dias vai ser outubro, novembro e dezembro. Mas o PGDAS está preparado para julho, agosto e setembro. E setembro, exatamente. Então, ou esse município revoga esse decreto e publica um novo decreto com as datas 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro, ou então vai ter um grande problema na hora de recolher esse tributo, que o PGDAS não vai estar preparado. Aí, ó. Conjunta do comitê gestor. Certo, Ceará, Orlando. Esse um município aqui no Ceará que prorrogou para outubro, novembro e dezembro. Isso, foi. Eu também vi algumas coisas nesse sentido. Olha, tem só uma pergunta aqui, né, para responder logo desse assunto. Como gerar e como emitir essas guias com vencimentos prorrogados, pois ainda está saindo 20/4. Eu vi esse final de semana, o programa já está com a data 20 de julho. Eu não sei se ele consultou agora recente. Mas você pode dar uma explicadinha aí para quem está com dúvida? O que está sendo feito no momento, estão ajustando o PGDAS. Certo? O PGDAS ainda não está ajustado. Se você fizer hoje, pelo menos lá na nossa empresa foi feito e saiu para o dia 20 de julho. Só que o meu saiu 20 de julho também. Saiu todos os tributos. Foi, exatamente. Então, esse PGDAS ainda não está funcionando.
Qual é Eu o acho que eles ainda estão adaptando, né? Tudo conselho? isso. Vai ser adaptado. Enquanto ele não for adaptado, quem quiser pagar o ISS ou o ICMS, vai lá no PGDAS e faz um DAS avulso. Uhum, Só do certo. ICMS ou então só do ISS. Vai lá no extrato e faz a separação, não é isso? Isso. Vê lá qual o valor, né? Assim, para se tem dúvida, a gente deixar assim bem claro aqui. Vai lá no extrato, tira o extrato e separa o que é estadual e municipal dos federais e tira o das avulso. Acho que deu Calcula lá o PGDAS, que você já deixa feito. isso. Uhum, Paga o DAS certo. avulso só do ICMS, só do ISS. Quando for lá em outubro, se você for gerar, ele vai sair só os tributos federais, porque ele já vai reconhecer o pagamento do ISS e do ICM. Né? Isso, exatamente. Então, a dica é essa, não se desespere, o Uhum, PGDAS vai ser ajustado. Se ele não for isso. ajustado, nós vamos ter como pagar em DAS avulso. Não vai ter nenhuma Uhum. dificuldade. Né? Eu acredito que não. O importante é ter arrecadado, que o resto está tudo certo e fazer essa separação. Acho que é os pontos de atenção que na hora de fazer essa emissão. Foi a melhor coisa que aconteceu depois que o Simples nasceu, foi a possibilidade Uhum. de fazermos DAS avulso. Né? Isso. E aí você escolhe o tributo que vai pagar, Que vai mas pagar. o PGDAS reconhece. Mas Exatamente. acredito que o PGDAS vai ser modificado. Até porque o mês já está saindo prorrogado, no dia 20 de outubro. Então já está Tudo. adaptado. Então pode esperar. Já estão dizendo que já está adaptado. Aos poucos vai saindo toda essa adaptação, porque a gente sabe que sistema, sai a legislação, mas muitas vezes os sistemas ainda não estão ok para a gente prestar essa informação. Essa última pergunta aqui, que é exatamente o que estamos falando, se o DAS avulso é no PGDAS. É sim. Na hora que você entra no PGDAS, você pode ir baixando que tem lá a opção DAS avulso. Ah, E você isso. coloca a competência e o tributo que você vai recolher. E Uhum, certo. exatamente. Aí, Orlando, para a gente dar continuidade aqui, o FGTS também foi prorrogado, né, para todas as empresas, pode ter a opção de fazer o parcelamento, mas eu queria te perguntar uma questão. Como que a gente pode estar orientando nossos clientes, porque tem todas essas prorrogações aí, só que aí é 20 de outubro, 20 de novembro, 20 de dezembro, e aí vai chegar a folha de pagamento. Como é que as empresas podem estar se organizando com esses pagamentos? Porque aí a importância da gente é fazer uma gestão financeira, ver se eles vão ter condição, porque quando chegar lá também vai ter todo o custo operacional que a gente sabe que as empresas têm. Aí como é que você está lidando com seus clientes em relação a isso? Olha, primeiramente, aí vem duas questões bem sérias. Primeiro, a maioria das empresas vinham se recuperando de uma crise. Segundo, não estão faturando. Não estão. Não está faturando. Como é que vão ter gestão financeira lá na frente? Né? Então, é um problema muito grande que vamos ter lá na frente. Olha, sempre fui muito otimista. No entanto, eu acredito que essa crise ela vai ultrapassar o mês de dezembro muito forte ainda. Porque as empresas, quando passar esse momento, vai se acumular tudo lá para frente. Aí você vai ter PIS e COFINS, ainda bem que PIS e COFINS estão pedindo aqui para falar sobre PIS e COFINS, vou só fugir aqui do assunto. PIS e COFINS tudo bem. Pelo menos o PIS e o COFINS, ele dá um mês sim e outro não, né? Ele foi prorrogado para 20 de agosto e 20 de outubro, né? Não teve em setembro sem ter duplo, né? Sem ter valor duplicado. Só que os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ter muita coisa duplicada. E, além do mais, primeira parcela e segunda parcela de 10º, e as empresas com faturamento lá embaixo. Porque a recuperação também, mesmo se tudo estiver funcionando, vai ser muito devagar. Ninguém vai sair comprando, né? E fora, Orlando, que tem a questão quem deu férias, né? E que não pagou o terço de férias.
que pode ser paga até o final do ano. As pessoas, eu posso prorrogar, vou postergando, né? Vou deixando para depois. Quando chegar o final do ano, aquela conta, eu ainda não sei. Assim, eu quero ser muito otimista, que eu tenho a expectativa que a gente consiga dar a volta, mas a gente está numa situação bem, assim, bem difícil. Bem, bem complicado. Principalmente bem complicado mesmo. Vamos ser bem otimistas, porque também tem um detalhe. Estamos todos no mesmo barco. Então, hoje os problemas, veja só como é tão interessante, que hoje não importa se você tem mais ou menos, você está dentro de casa. Correndo o mesmo risco, né? Então... É isso que eu costumo dizer, não importa, né? Se você tem dinheiro, se não tem. Esse vírus veio aí para... Um abraço aí pro meu veio amigo. com tudo, assim. Olha, estamos todos no mesmo barco. Até não sei se eu acho que você assistiu uma vez eu sempre gosto de colocar algumas frases, e tem uma do Martin Luther King que ele deixa uma mensagem tão interessante que parece muito com esse momento. Que a gente pode ter chegado em navios diferentes, mas hoje estamos no mesmo barco. No mesmo barco, exatamente. Tem uns que estão melhor, sim, mas está todo mundo numa situação que pode ter o melhor. Bem difícil. Né? Exatamente, sim, com certeza. Clívia, só a pergunta que você fez. Então, qual é o conselho que a gente dá? Realmente vai ser bem difícil lá na frente, só que a gente tem que enfrentar. Sim. Eu acho e eu acredito muito que possa acontecer. Nesse primeiro momento, é muita confusão. Estão usando muito a situação politicamente, que isso é horrível. Sim. De um lado como do outro. Todos estão usando politicamente. Tem que parar e olhar realmente para a situação que está muito difícil. E no meio disso tudo, tem os empresários que são responsáveis por diversas famílias. Não é só por eles. Exatamente. Eu ouvi Exatamente. na live que eu assisti, eu ouvi uma coisa bem interessante. Olha, por trás de um CNPJ tem um CPF. Existe, exatamente. Tem família, que tem responsabilidade, tem compromisso. É tudo igual, gente. Não adianta. A vida de empresário é boa e a responsabilidade é maior ainda. É maior ainda. E eu digo mais. Porque tem as pessoas que pensam, não, empresário não precisa, né? Fica dizendo, né, que quer sempre passar a perna dos funcionários, mas, gente, tanto empresários como colaboradores, está todo mundo. Porque se as empresas estão fechadas, como é que eles vão ter recursos para pagar, entendeu? Então, acho que todo mundo está nesse mesmo braço. Olha, e é um momento de todo mundo se sensibilizar. E essa pequena ajuda do governo foi muito bem-vinda. Quem tem... não todo mundo, você pega metade dos seus colaboradores, coloca em suspensão de contrato, reduz carga horária depois. Porque uma coisa é bem importante. Esse decreto de calamidade do país vai até 31 de dezembro. Então, quem sabe, no caso, as empresas de contabilidade não estão podendo dar suspensão para todo mundo agora, mas pode dar lá na frente, porque tem até dezembro. Exatamente. 60 dias, redução de horas, são 90. Então, a pessoa dá 60 dias de suspensão, 30 dias de redução de horas, então completa 90 dias. 30 dias, exatamente. A gente tem como se ajudar, a gente tem como passar por essa crise e estar bem lá na frente. Mas aí, exatamente. O que é que eu acredito? Que eu acredito que vai acontecer. Um abraço, Tico, lá no Brejo Santos. Tico RC, conhecido como Roberto Carlos. Uma coisa que eu acredito que vai acontecer até o final do ano é a questão de sair uma prorrogação, porque ninguém vai conseguir pagar. Sim, né? Com certeza. Vai ter muito atraso, então eu espero, não tem nada oficial, gente, mas eu acredito que lá para janeiro deva sair algum refis, alguma coisa para que as empresas consigam pagar, porque eu acredito que muita gente vai ter dificuldade de pagar. Não, com certeza vai ter dificuldade. E até era uma das próximas perguntas que eu iria te fazer, era justamente essa. Tanto de obrigações acessórias como de tributos, se você acha que iria ter uma prorrogação, né? Porque os escritórios estão
muito focados hoje, eu acredito, na questão de pessoas, né? Isso. Porque é um dos maiores custos de uma empresa são as pessoas, né? Dependendo Isso. da empresa, é a questão de funcionário. Então, tá todo mundo muito focado. Como você vê a questão de obrigação acessória, se ainda pode ter uma prorrogação, assim, um prazo maior em relação a isso, devido ao escritório estar todo nessa focado realmente, sem tempo de fazer outras coisas. Todo mundo está fazendo prorrogação, os sites não colaboram muitas vezes, fica fora do ar, tem que entrar meia-noite, de madrugada, para tentar fazer alguma coisa. Há uma pandemia, né? Ó, essa questão aí, Silvia, eu acredito muito no final de maio, nós vamos ter Sim. aí muitas informações que hoje nós estamos com dúvidas, que vai depender muito de como vai acontecer até maio. Então, Uhum. se lá no final de maio as coisas piorarem, a crise piorar, a Sim. situação da saúde, precisar se trancar todo mundo, eu acredito que essa prorrogação seja, né? No Isso. momento ninguém está vendo. Mas eu vou aqui responder duas perguntas. Certo. Uma, Tava vendo aqui algumas. teve um que perguntou, foi passando aí, gente. Depois, Cleo, você olha, selecione umas perguntas para a gente responder. Mas É, eu tô dando uma olhadinha aqui. teve uma que o cliente disse que queria pagar o FGTS no prazo. Só que ele fez o cálculo, mandou para o cliente e o cliente não pagou. Ele perguntou, tem direito à prorrogação? Tem, está prorrogado. Vai pagar só depois Exa de julho em 6 parcelas. Mesmo que você exatamente. tenha acertado, ele não pagou. O outro tá... Aí, Orlando, só um detalhezinho, né? Quem optar, né? No caso, quem fizer o parcelamento do FGTS, né? Só retifica a questão lá da GFIP, né? Para poder entrar na prorrogação, né? Que tem você tem que mandar no outro código. Então, já que não pagou, retifica para que possa entrar lá na prorrogação e Muito fazer o bem. parcelamento. Aí Ó, perguntaram deixa aqui eu complementar. também. Deixa eu Tá, complementar. pode, Teve um que pode perguntou continuar. se pode pagar o sim. Isso, normalmente. Tá bom. Ai, deu uma travadinha aqui Pode no meu. pagar normalmente. Sim, diga. Orlando, você tá me ouvindo? Foi porque deu uma travadinha aqui no meu. Ah, tá ouvindo, né? Exatamente. O simples pode pagar Mas eu tô normalmente. ouvindo. Ah, oi? É que Pode. travou um pouco. Tá ok, né? Aí, Orlando, tem outra Tá. pergunta a respeito do parcelamento. A multa de 10% da substituição tributária teve prorrogação? Acredito que seja daqueles ele esteja mencionando aqueles processos, aquelas notificações do Simples Nacional. Foi. Tudo Aí foi prorrogado por prazo de 60 dias, não foi? A foi. última prorrogação foi mais 60 dias que tem a legislação do estado de Ceará, foi prorrogado. Isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais perguntas. Não estou conseguindo ver aqui. Travou mesmo. Mas eu tô ouvindo aqui. Pronto. Então vamos dar continuidade. Tu tá vendo mais alguma pergunta que eu estava procurando aqui? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai fazendo aqui que quando der a gente vai respondendo. Porque já foram muitas perguntas. Parcelamento da multa de 10% de substituição tributária sem prorrogação, está tudo prorrogado por 60 dias. 60 dias, exatamente. Será que a sua internet, Catarine? Porque aqui tá ok, deu uma travadinha, mas foi rapidinho. No meu deu uma travada que alguém ligou aqui para mim. Ah, Ele- foi. Ó, tá perguntando assim, só confirmando. No momento do DAS está sendo emitido com todos os impostos para o dia 20/7. Exatamente. Está sendo prorrogado para o dia 20/7. Só que o sistema está sendo adaptado tanto para as prorrogações e caso a pessoa queira pagar no prazo, pode ser pago normalmente. Isso. E outra, aí repetindo, né? Se quiser, a pessoa pode pagar, como é que se diz? Pode pagar o DAS avulso lá na frente.
Exatamente. Um Mas, minutinho. meu amigo, Vamos dar andamento aqui. Se tiver mais perguntas, a gente vai respondendo no meio do caminho. e, Aí, Orlando, eu queria que a gente falou aqui um pouquinho das prorrogações. Eu quero que você diga o que não foi prorrogado. é bem importante isso. Olha, Isso. o cliente nosso ligou, né, como eu falei, pedindo para prorrogar os boletos por 2 meses. Aí eu disse para ele o seguinte, eu disse, olha, eu posso fazer isso para a sua empresa. Eu paro tudo, você não manda nada para a empresa, a gente para tudo, daqui a 2 meses voltamos, você vai me pagar e vai pagar tudo com multa e juros. Você concorda? Ele disse, não, pois não. A empresa de contabilidade é só o médico. Parou, não vai parar. Por que eu vou prorrogar teu boleto lá para frente? Vai atrás. Exatamente. Sim, aí eu fiz brincadeira com ele. Eu disse, mas aí eu prorrogo, se você cancelar o seu plano de saúde. Você é doido? Eu vou cancelar meu plano de saúde, pronto. Então, presta atenção, a contabilidade ela não para. Não vai parar. Se parar, vai tornar na frente. Então, nós somos parceiros, vamos nos ajudar, porque a gente precisa. Aí, Exatamente. não, concordo. Aí pronto. Aí, ó, Orlando, só te interrompendo aqui, ó, tem uma pergunta. Como fica o INSS das empresas do Simples? Ótimo, quero aí dentro que não foi prorrogado. Isso, exatamente, não Pessoal, foi. muita atenção. Foi prorrogado o INSS patronal. Isso. O INSS que é descontado dos empregados tem que pagar no prazo. Normalmente. Não foi prorrogado. Pode atrasar, mas vai ter multa e juros. Multa e juros, exatamente. Que não são do Simples, que paga contribuição patronal, ou então a empresa do Simples que paga com desoneração da folha, né, do anexo 4. Isso, exatamente. A contribuição patronal. Foi prorrogada também. Mas a exatamente. dos empregados não foi. Certo? Isso. Aqui, vai fazer um link, eu vou fazer um link do que eu tinha falado antes. Olha o retrabalho que nós vamos ter. Vamos fazer aqui, vamos pagar só com a parte do empregado e depois vamos fazer o patronal. Então, não foi prorrogado, viu, gente? Eu sei que o DAS... Só uma pergunta aqui. Eu sei que o DAS Competência Março foi prorrogado e o envio das obrigações do mês de maio foi prorrogado. Você vai ter que enviar o DAS normalmente, a informação, né, Orlando? Confirma? A informação normalmente, né? Eu acredito, eu não vi nada nesse sentido. Prorrogado foi o prazo para declarar. Só o pagamento, né, que foi prorrogado. E a entrega da DFI. Já o PGDA você vai ter que calcular. Isso. Normalmente, você informa lá que... sim, até porque pode falar. Eu aconselho informar, porque quando chegar em julho, se for fazer das avulsos, por exemplo, está mais fácil, que já está lá calculado. E depois, quando for fazer o federal, já está tudo pronto, é só pagar, né? Só gerar guia. Exatamente. Então, pode sim declarar. Até porque... Aí, pode falar. Declarar ou não, primeiro, PGDAS, não existe multa por atraso. Só vai existir multa se você não declarar depois de março do ano seguinte. Né? Então, multa. O PGDAS só tem multa se você pegar janeiro a dezembro de 2020 e declarar em abril de 2021, vai ter multa. Mas se você declarar em março, não tem multa. A DEFIS também não tem multa. Não tem multa, exatamente. Aí, deixa eu ver aqui. Eu não entendi. Reinaldo perguntou com relação ao MP 927, ajuda aos empresários. A 927 só saiu a questão de férias, poder antecipar férias, antecipar feriados. Ajudar ajuda, só que não é uma medida, né, que vai durar por muito tempo, né? Por tanto tempo. 36, né? Exatamente. A 936 ela trouxe mais, um pouco mais fôlego para o empresário para evitar as demissões, né? E aí a gente vai acompanhar ao longo do tempo
porque vai depender muito de como essa doença vai se estender, né? E aí novas medidas devem ser adotadas posteriormente, se caso... Olha que coisa linda que eu vi agora aqui. Uma Ah, cliente, uma cliente minha que está assistindo disse o seguinte: tem que pagar um adicional pelo eu retrabalho tô... dos atores. Olha aí, porra boa. Obrigado, Cândido. É mesmo. É, exatamente. Ó, Não vai cobrar pelo retrabalho, não, porque a gente está fazendo a nossa parte. E aí é onde eu digo: isso. o profissional de contabilidade vai mostrar mais ainda o seu valor agora. Aliás, vai ser enxergado, digamos assim. Exatamente. Eu acho que não é um momento de cobrar extra, mas é um momento de você chegar junto e ter uma valorização. E, Ó, Orlando, só voltando aqui, eu não sei se a Amanda estava aqui no começo. Ela está perguntando em relação ao ICMS do Estado, pago se foi prorrogado, quais competências? Foi prorrogado março, abril e maio. Ou, é, março, abril e maio, Amanda. Aí vai pagar, eu até anotei aqui, 20 do 7, 20 do 8 e 20 do 9. As isso. prorrogações do ICMS e do ISS. É. Não deixam de ver a resolução 154. Ela Pronto, anota aí. está prorrogada. Resolução do Comitê Gestor 154. Está perguntando aqui, no mês de abril, as empresas do Simples Nacional não terão faturamento. Como proceder com o envio da obrigação acessória? Zero. Envia normalmente, zero. Se não Receita zero. tiver, É. envia zero. Exatamente. Vamos lá agora. Quer dar mais alguma comentário, Orlando? Vou ver aqui das minhas perguntas, o que é que ainda tem. Abraço, Elinade. Abraço, Augusta. Ai, a Augusta tá aí. Um beijo para essa linda. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que as minhas perguntas eram mais essas. Eu fiz aqui uma pequena cola. Faça Se alguém pergunta, tiver, para a se gente alguém tiver responder. mais dúvidas para perguntar aí. Grijaba A Frota. Isabel, a Isabel tá falando, difícil é o cliente reconhecer o nosso trabalho. Mas estão reconhecendo. Vão reconhecer, sim. Vão... E daí, É, para ele exatamente. não esquecer, mande comunicado para ele todo dia com as mudanças. É, exatamente. A Aí gente vai comentou saber. aqui no início, né, Orlando? Não precisa fazer aquele e-mail que dá mais trabalho, vai mandando as informações pelo WhatsApp, meios mais rápidos, que sejam mais rápidos. Mas o importante é você sempre estar mandando as informações que ele vai te reconhecer o seu trabalho. É de Edilberto, braço. mandando aí um abraço. Mandando aí um abraço. Travou aí, foi, Tá Orlando? bom, Tá me não. ouvindo? Ah, Tô. tá ouvindo direito. Deu só uma travadazinha aí pra mim, mas tudo bem. E aí, gente, tem muita gente aí falando que é difícil ter o reconhecimento do seu cliente, mas eu acho que esse momento é o melhor. A gente, apesar da crise, é o momento da gente mostrar o nosso diferencial, que a gente tem como ajudá-los, para a gente poder, os colegas, que nem o Orlando estava comentando, não baixar o preço dos seus honorários e fortalecer a classe, cobrar honorários justos. Não é isso, Orlando? O pessoal está Não, perguntando já. se o boleto da conta do meu livro foi prorrogado. Foi não, cara? Ai, meu Ah, Deus. Beijo. Ó, minha mãe na live, ó. Um beijo, mãe. Tá divulgando aí pra todo mundo a live. um abraço. Vamos lá, Ó, já pergunta. tá perguntando aqui sobre a prorrogação do imposto de renda e contribuição, Orlando. Não A houve, DNT, pois é, até o momento. não tem prorrogação para o imposto de renda pessoa jurídica nem para a contribuição social. Né? Exatamente. Foi prorrogado PIS, COFINS, e imposto de renda e contribuição social não tem nenhuma previsão de prorrogação. Não tem. E o imposto de renda da pessoa física, né, para 30 dias. Física foi prorrogado, exatamente, para 30 de junho. Olha aqui, Orlando, para anotar, a Augusta que está aí na live também, o Marcelo tá pedindo, deveria ter live específica para cada MP. A gente vai anotar, né, à medida do possível. O CRC está fazendo lives diárias, né?
fica Já acompanhando. Eu acho que já teve, né, uma. é, E aí, com acordo com o que for saindo, né, Orlando, o CRC vai tendo, a chamar fazer. outros convidados, especialistas na área e Ah, tem fica uma- vendo que sempre está tendo. Olha, Cleiton, tem uma pergunta aí. ISS normal foi prorrogado? Foi não. O Não, ISS não foi. não foi prorrogado. Assim, em regra, a maioria dos impostos para as empresas normais não foram, né? Mas a parte dos DAS, que foi prorrogado, o ICMS normal, ISS normal continua normalmente. Isso. Você Olha, pode falar. essa Ah, MP trabalhista, ela já teve diversas lives e ainda continua dúvida. A gente pode fazer aqui um pequeno resumo de como a gente tem usado com o uhum, nosso, né? Olha, isso, logo quando iniciou a crise, qual foi o primeiro conselho que a gente deu para as empresas? Adiantar férias, porque a MP 927 permitiu você antecipar férias. Se você, isso. aí o cliente perguntou, não, se eu posso antecipar 3 anos de férias? Pode. Se você tem um funcionário que acha que ele vai passar mais tempo com você, pode adiantar as férias até terminar tudo isso. Tudo Agora, isso. e se a pessoa for demitida antes? Aí, for um crédito que você for com ela, você pode abater. Ué, A pessoa já possa aqui porque eu não exatamente. sei água. E não é, Não, não é tudo bem. e, e a outra, a nova MP, né, que aí trouxe a questão Isso, de suspensão de contrato até 60 dias, redução de carga exatamente. horária. Gente, isso aí foi espetacular, principalmente para as pequenas empresas. Você imagina, Não, você ter. exatamente, foi um fôlego, né? Porque as pessoas já estavam. A única alternativa era demitir. Aí, saindo dessa MP, já foi assim um fôlego. Ai, agora a gente tem medidas para que a gente consiga continuar, não tenha desemprego, né, por um certo período, e a gente consiga caminhar com nossas atividades. Foi meio que um fôlego, veio para Ó, ajudar mesmo os empresários. o que é que eu vejo da MP? Vamos lá. Suspensão de contrato. A gente tem que levar em consideração os limites dos valores que são pagos para o seguro-desemprego. Então, o que é que o seguro-desemprego? Ele tem uma tabelazinha lá que o valor máximo de seguro-desemprego é 1.813. Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso. Se você tem funcionário que ganha, todos eles ganham salário mínimo, excelente. Porque o valor que ele vai receber Isso, é um salário mínimo é também. um salário mínimo, Né? Então, exatamente. deu suspensão, você vai passar 60 dias recebendo do governo um salário mínimo. E uma Isso. informação bem interessante, não é seguro-desemprego. Todo mundo vem Esse confundindo, né? Vai é diminuir das minhas parcelas? Não, não tem nada a ver. É só a base de cálculo que é de acordo com o seguro-desemprego. isso. Então, se ele for demitido depois, ele vai ter direito a receber seguro-desemprego. E Exatamente. uma observação que a gente faz, deixa bem claro para os clientes. Olha, se usar os benefícios da MP 936, você vai ter, o funcionário vai ter uma estabilidade com a mesma quantidade de dias que você teve o benefício. Então, o Exatamente. primeiro conselho que a gente deu para os clientes, olha, suspensão de contrato, que o governo vai pagar. Orlando, e se voltar antes eu precisar desse funcionário? Aí você pode suspender a suspensão. E o governo Isso. vai pagar só até aquele dia que ele estava suspenso. A Que partir ele daí, estava suspenso. Orlando, se lá na frente tiver um novo problema, tiver que fechar a empresa, aí você pode complementar, porque você pode dar 60 dias de suspensão. De suspensão. É. Isso, exatamente. Outra, você pode dar suspensão também até dezembro. Você pode, Sim. nesse momento, estar trabalhando, os escritórios de contabilidade estão trabalhando, então você pode usar todo mundo agora e usufruir desses benefícios lá na frente. Redução de Exatamente. carga horária, olha, eu não vejo a empresa de contabilidade, ela vai ser necessária lá na frente ou Sim. agora suspender alguns e dar redução de carga horária. De carga horária. Isso foi Exatamente. o remédio que a gente prescreveu para nossos clientes. Ele pode ser tomado por nós também.
Empresa de contabilidade, Isso. né? Sim, sim, com Então, certeza. e olha uma coisa que eu sempre falo. Quando você tem um colaborador que ganha R$ 3.000, vamos dar um exemplo. Eu tenho um contrato com ele, ele ganha 3.000, 4.000. Eu vou dar redução de carga horária de 50%. A Sim. empresa vai pagar 50% e o seguro-desemprego vai pagar 50% de 1.813. Sinto Não vai ser, ele não vai ter o mesmo. o valor. Mas como você é bonzinho e não quer ver o seu funcionário ter prejuízo, você pode contribuir com essa, Complementar, né? complementar e com detalhe, como verba indenizatória, que não História. tem nenhum imposto Exatamente. sobre esse valor. Entendeu? Isso, exatamente. Se você pensar bem, tem como resolver todas as situações. E eu digo e confirmo que é o seguinte: todo mundo vai pagar um preço. É o Todo empresário mundo. pequeno, é o grande empresário e são os funcionários também. Se a Exatamente, todo mundo. um cliente nosso, que logo no começo a funcionária disse, o nosso sindicato não vai aceitar que você suspenda nosso contrato. Aí a minha cliente disse, então tu vai ser demitida. Metida, exatamente. Prefere perder o emprego ou Ou aproveitar o momento que o governo está ajudando a empresa. ajudando, exatamente. Tem isso na E cabeça que todos têm que se ajudar. Agora, lógico, claro, que o Brasil é Brasil. Existe também os é, aproveitadores. existe os oportunistas, né? É? A gente Então, sabe muito bem disso. Tem empresários, colaboradores e colaboradores, olha a pergunta aqui né? do Barbosa. Com a suspensão, o empregado recebe seguro? Ele não vai receber seguro-desemprego, ele vai receber ajuda emergencial do governo, Isso. que é de acordo com os mesmos valores que é pago lá no seguro-desemprego. Tá tendo assim muita confusão, as pessoas confundindo Aí, então, seguro-desemprego com a suspensão. Não é seguro, gente. Quando a pessoa for demitida, ela vai receber normalmente, o contrato dela tá vigente, ela só vai ter uma suspensão nesse momento. Depois volta tudo ao normal. Se ela, por alguma aventura, for demitida, ela recebe o seguro dela com todas as parcelas que ela tinha direito. isso. Que é uma pergunta que tá muito, todo mundo perguntando isso. Aí, Orlando, a gente já tá quase no nosso tempo de É isso. encerrar Todos aqui. encerrar antes de 1 hora, né, rapaz? Para a gente não poder deixar gravado, né, para as outras pessoas assistir. Aí eu queria deixar aqui um recado que tem muita gente pedindo, eu até anotei algumas MPs aqui que o pessoal perguntou. E aí, deixar de sugestão para o CRC para ele chamar outras pessoas. A gente sabe que é muita coisa, tá todo mundo com dúvida. Mas aí eu queria até deixar, eu tô sempre lá no meu Instagram, que é o Fale com a Contadora, sempre postando essas novidades. Eu criei justamente um Telegram para falar dessas atualizações de MP. E sempre que possível, eu tô deixando lá, que até no Telegram é mais fácil da gente estar atualizando essas coisas. Então, quem quiser me acompanhar, né, para tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Eu acredito que o Orlando também, ele também sempre está aí à disposição de todo mundo quando tem dúvida. E o CRC está sempre promovendo essas lives, então fica acompanhando essas ações. E eu acho que vai ter live todos os dias, se eu não me engano, né, Orlando? Tem a programação. Só não tem dia de domingo, mas todo dia Só não tem. tem? Ó, Todo dia tem. Então, acho que dá tempo para responder as duas questões aqui que eu acho bem importantes. Olha, tá, pode responder. não sei se já perguntaram. Se a Certo. publicação no portal já tiver ocorrido antes da anuência do sindicato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem 10 dias para informar no portal, isso tem que ser feito, e tem 10 dias para informar lá para o sindicato. Isso. São informações separadas. Agora, do portal você tem que fazer, porque se você Para não poder ter direito, exatamente. fizer no prazo de 10 dias, o governo não vai pagar essa ajuda essencial. Quem vai pagar é a empresa. E tem outro... Eu estou aconselhando, Orlando, que as pessoas façam, independente do sindicato já ter acordado ou não, faça, que aí depois a gente vê qual é
a decisão do sindicato em relação a isso, mas façam logo de imediato lá no empregador web. Isso. Outra pergunta bem interessante. Com relação ao período aquisitivo, esses 2 meses de afastamento conta? Eu não entendi. Se é período aquisitivo de férias ou se ele precisa ter período aquisitivo? Ele não precisa. Se a pessoa foi contratada no dia 1º de abril e entrar, já tem direito, porque não precisa. Já tem direito, né? Uhum. Então vai ter. Exatamente. E essa suspensão não vai contar para férias, não conta para décimo, nem vai ter FGTS. Então Exatamente. é indenizatório. Né? Vai ser indenizatório porque a pessoa está suspensa. Exatamente. A pessoa está dizendo que eu sou, a Isabel está dizendo que eu sou nota 1000. Ô, coisa boa. Será que é mesmo, né? É, nota 1000, sim. Obrigado a todos vocês que assistiram, né? Não dá para falar não todo mundo. Mas, assim, foi um prazer muito grande estar com você. Eu que agradeço o convite. E a gente aí tá junto. E essa live vai ficar gravada. Tem aí o meu contato. Quem quiser pedir mais algumas informações, a gente está disponível. E a UCT está de parabéns, porque vem realizando diversas... Com certeza. Lives, né? Diversas ações, né? Isso é importante, porque... E aqui eu fecho com uma coisa muito interessante. Olha o que nós ganhamos. Nós, contadores. Eu falo porque eu tive nesse período 23 reuniões, videoconferência com meus clientes. Jamais eu tinha feito a reunião. Aliás, fiz algumas quando era um cliente de São Paulo, de longe, mas no Ceará, eu fazendo reuniões com ele de videoconferência direto. Eu vou ficar usando isso depois. Não, exatamente, eu acho ótimo que todo mundo está se adaptando. Quando passar tudo isso, eu acho que a gente vai ganhar muito. Vai ser um período que a gente está, né, nessa situação, mas a gente vai colher ótimos frutos de evitar essas reuniões, a gente pegar trânsito e tudo. As pessoas vão estar adaptadas a isso. E eu acho muito bom. E olha, e tão interessante que eu preocupado aqui, porque eu tenho um neném novo, né? Estou com 1 ano e 4 meses. E eu preocupado em se acordar, que ele fica todo tempo comigo. Mas ele acordou agora, na hora de terminar. Na hora de terminar, então deu tudo certo. Então foi um prazer. E a outra coisa que nós aprendemos, que era uma coisa que a gente já deveria ter colocado em prática e fica postergando, que é o trabalho home office. Home office, sim. Vai ser tudo mais tranquilo e a gente vai começar a trabalhar nisso. Pois para vocês, para todos vocês que estão nos assistindo, um forte abraço e foi um prazer enorme. Igualmente, eu agradeço também o convite, gente. E a gente vai encerrar. Um abraço. Outro, tchau, gente.